Sejam todos bem-vindos a mais um Feninger Talks. Meu nome é Écio Moraes e a nossa entrevistada de hoje é a Mila Maia. A Mila é economista, administradora de empresas pela GV, professora de IBMEC, consultora financeira, dentre outros títulos e atividades. Mila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui falando para vocês, falar um pouquinho sobre economia e finanças na atualidade. Obrigado. Mila, eu começaria esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre geopolítica mundial e sobre alguns paradigmas que essa pandemia tem derrubado. Uma delas é as instituições de cooperação internacional, a Organização Mundial do Comércio, a própria Organização Mundial de Saúde, a ONU, tem sofrido bombardeio permanente. O papel do Estado está sendo revisto, uma vez que em todos os lugares do mundo, no Brasil principalmente, o papel do Estado foi fundamental para minimizar os impactos dessa pandemia, né? Como é que você vê o mundo, a configuração mundial desse mundo pós-Covid? Bom, realmente, como você disse, o coronavírus, nessa pandemia, ela veio para que tanto empresários quanto o governo dessem uma olhada no que estava sendo feito. Então, a nível governamental, assim como, querendo ou não, passamos por um período de guerra, diferente de guerra entre países, entre estados, a guerra era uma ameaça invisível, né? Uma pandemia. Então, nesse período de combate, foi de extrema importância que o governo e as empresas ele desse uma olhada no que estava sendo feito. Eu acredito que, assim, com o último governo, que entrou com a eleição do nosso último presidente, Jair Bolsonaro, era necessário rever muita das atividades governamentais, assim como também fora do Brasil, para que que o Brasil tivesse caixa. E a gente aqui vivemos em um país onde a questão tributária é muito alta. Então, o brasileiro, basicamente, 3 meses do ano ele trabalha só para pagar imposto. Só que o que acontece? Se cobra alta, uma taxa alta de impostos, por que não tínhamos dinheiro para controlar essa pandemia? Assim como outros países, muitas vezes tinham muito mais dinheiro, tinham mais caixa para poder controlar, né? Então, na nossa questão, nosso país estava passando por uma reestruturação. Então, a gente ainda estava revisando, estavam se querendo enxugar muito a máquina pública, fazer reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária, e fomos pegos de surpresa. Então, querendo ou não, a gente pegou o país numa situação, igual se diz, né, de calças curtas. Então, além de tudo, a gente não estava preparado para essa situação, que foi o que aconteceu, que impactou muito no nosso PIB. Então, foi muito triste. Outros países que, queiram ou não, igual diz um grande autor que eu gosto, que é o Nassim Taleb, países mais antifrágeis, que são aqueles que eles sabem lidar com adversidades, eles já contam com o imprevisto, eles conseguiram retomar as atividades econômicas, estão conseguindo, né, de certa forma, voltar nesse pós-pandemia. Já o Brasil, que é uma situação que a gente já estava vivendo de necessidade de reestruturação, a gente ainda está dando uma patinada, e o governo tentando medidas, tentando controlar desemprego, tentando melhorar aí o PIB, que já está muito triste, né? Já tinha uma chance dele ser muito pequeno, e agora a chance não existe mais dele ser positivo, já é um PIB bem negativo, que eu vou também trazer esses dados para vocês. Então, ao meu ver, é uma situação bem complicada, o país ficou bem desaquecido, e agora mais ainda a necessidade do país entrar com medidas realmente eficientes para ajudar tanto o trabalhador quanto o empresário. Pegando uma carona nessa tua colocação, uma curiosidade até, o ministro Paulo Guedes, formado na Escola de Chicago, né, um representante do liberalismo econômico, né, o sujeito certo na hora certa para aquele projeto inicial desse governo de abertura da economia, privatizações, revisão do papel do Estado, etc., foi meio que atropelado com essa pandemia, né? E hoje nós temos aí
um déficit público crescente, a dívida pública beirando aí os 100% do PIB, e as reformas fundamentais, como você colocou, né, a reforma administrativa, a reforma tributária, o Pacto Federativo, até sobre uma certa ameaça, né? Como é que a gente retoma o crescimento econômico, Mila, nesse ambiente adverso e realmente necessitando desesperadamente dessas reformas para melhorar esse ambiente, oxigenar esse ambiente? Perfeita pergunta, perfeita colocação. Eu acho que para isso é importante a gente dar uma revisada na questão do liberalismo para quem assiste a gente. Como você mesmo falou, o Paulo Guedes ele segue a linha da Escola de Chicago, que é uma escola liberal, e muitas pessoas acabaram criticando muito, né? Foi uma situação bem complicada, porque as reformas liberais, querendo ou não, que o governo ele estava prevendo, tiveram que ser pausadas, de certa forma, para ocupar, para o Estado intervir mais. Para quem não sabe, o liberalismo econômico, ele acredita no livre mercado. Então, que os agentes regulando o mercado e o Estado sendo menos incisivo, né, menos controlador na tomada da decisão. Então, muitas pessoas vinham perguntar para mim, Mila, que piada é essa de dizer que o nosso governo é liberal, sendo que o Estado está muito interventor nesse momento? Só que isso vale a gente voltar um pouco na tríade do liberalismo econômico clássico. Então, o liberalismo econômico clássico, ele acredita que o quê? Que a responsabilidade do Estado ele garantir a liberdade, a segurança, né, e a saúde da população. Isso entrando também com a questão da educação. Então, as pessoas não entendem que, na verdade, o que teria que ser feito? Essas reformas deveriam ser feitas para que o Estado realmente ele tomasse conta do que ele deve, que é segurar essa tríade. Então, a partir do momento que a gente faria todas essas reformas, a gente deixaria na mão do Estado, que é a responsabilidade do Estado, e deixaria para o âmbito privado essa questão de regulagem do mercado. Então, hoje em dia, a gente tem, sob o domínio do Estado, do governo, mais de 400 empresas. Então, a gente tem um governo que tem fábrica de gelo, fábrica de preservativo, e empresas essas que, caso tenha algum déficit, quem paga a conta somos nós. É o pagador de impostos. Então, diferente de uma empresa privada, que se tem prejuízo ou não no final, cabe somente aos executivos e ao dono da empresa deixá-la eficiente. Diferente das empresas públicas, que muitas vezes, se tem prejuízo ou não, quem vai pagar no final somos nós. Então, todas essas reformas que vinham da ideia do liberalismo era para que o governo ele tenha dinheiro suficiente para focar em coisas que vão ajudar a crescer o nosso país a médio e longo prazo. Então, o próprio ministro Paulo Guedes, ele mesmo disse que uma das grandes questões dele era não querer que o nosso país ele vivesse novamente um voo de galinha, porque a galinha não voa, né? A galinha ela dá aquela ameaçada e cai de novo, que é o que a gente vê uma crescente do nosso PIB extremamente a curto prazo, que era um PIB desenvolvido por excesso de consumo. Então, nos últimos governos que a gente teve, que era um governo mais desenvolvimentista, mais focado numa linha keynesiana e não numa linha liberal, ele focava muito em dar mais crédito para a população para consumir, para que esse consumo aumentasse, assim como os gastos do governo, o PIB. Então, a ideia do Paulo Guedes era melhorar outros níveis, como investimentos do país, aumentar fomentar o país para um crescimento suficiente, né? Então, o que teve que ser feito? Algumas dessas reformas pararam de acontecer. Então, tivemos a reforma da Previdência, já estamos contando com a economia, né, com a reserva que vamos ter na reforma da Previdência nos próximos 10 anos, com esse déficit mesmo que você falou. Então, a gente está num país já muito deficitário, contando com uma futura economia. Então, mais uma vez, se mostra a necessidade das reformas acontecerem, como a privatização de algumas empresas, como você falou mesmo, a questão do Pacto Federativo. Por mais que a gente não consiga fazer, eu acho bem difícil a gente conseguir uma simplificação, uma
reforma tributária com redução tributária, podemos ter uma simplificação tributária para que isso possa fazer com que mais empresas sejam criadas, uma facilidade melhor do brasileiro em fazer negócios, com isso geração de empregos. Com geração de empregos a gente tem mais receita da população, então a gente consegue aumentar o consumo. Aumentando o consumo, a gente aumenta aí a lucratividade e o faturamento das empresas, aumentando assim também o nosso PIB, né? Então eu vejo agora, mais do que nunca, a necessidade das reformas propostas pelo governo. É verdade. A gente costuma dizer que o Estado no Brasil é um obeso anêmico, né? Ele é inchado, ineficiente, inoperante, ao longo dos anos foi capturado por grupos de interesse, e naquele momento que a gente estava para dar um salto qualitativo, veio essa crise. Mas a esperança é que essa crise estimule o avanço dessas reformas, né? Sim. Agora, num contexto mais microeconômico, que conselho você daria para um empresário nessa dificuldade toda que a gente tem enfrentado, um empresário endividado, com a demanda de seus produtos em queda e enormes desafios aí pela frente, né? Se fosse para te perguntar aí, você como consultor, né, que conselhos imediatos você daria para um pequeno empresário? Então, assim como qualquer dificuldade, sempre surgem oportunidades. Então, esse momento também de crise, querendo ou não, ele foi um momento para que os empresários e os setores, né, dessem uma olhada em como estava sendo operada as empresas. Eu acredito que alguns setores conseguiram muito se desenvolver nesse período. Então, houve muitas vezes uma redução de custo fixo, onde boa parte dos funcionários a nível, digo assim, escritório, que não é mesmo aquele trabalho de mão fabril que precisa estar ali dentro da empresa, esse tipo de funcionário, ele acabou indo para casa, trabalhar de casa, então muitas vezes o empresário, ele conseguiu também reduzir algum tipo de mão de obra, de custo, né? Mas eu acho que, assim, uma boa análise para esse período é que, com a baixa da Selic, né, que a gente está vivenciando aí uma Selic de 2,25, o intuito do governo é conseguir dar para o empresário, dar tanto para o micro quanto para o grande empresário, uma facilidade maior de conseguir crédito. Para quê? Para que esses empresários que estão com dificuldade, muitas vezes, de geração de receita, conseguirem com maior facilidade um crédito. Então, para as pessoas que não estão conseguindo ter geração de capital e conseguir ter um capital de giro, então que ele consiga ir aos bancos e conseguir uma taxa de financiamento ou de empréstimo mais reduzida. Contudo, como os bancos ficam com medo também de de certa forma, um default, né, não pagarem aquela dívida, por mais que o governo ele esteja tentando essas medidas, o empresário vai lá no banco e não consegue fazer esse empréstimo que supostamente era para estar ajudando. Então, eles ficam também, de certa forma, sozinhos. Então, o empresário tem que se virar da forma dele. Eu acredito que nessa hora é uma hora de rever o que você pode fazer a nível de investimentos, de compras. Então, é olhar a perspectiva do governo. Então, se a gente tem uma perspectiva, por exemplo, para esse ano, a gente ainda tem uma visão de queda da taxa básica de juros, a Selic. Então, a gente está com uma Selic de 2,25%, contudo, podemos chegar até 2%. Então, para o empresário que ele tem um caixa disponível para investimento, ele vai ter que ver o que ele pode fazer com esse investimento que gere, de certa forma, uma rentabilidade maior. Nesse caso, migrando da renda fixa, que a maioria das empresas tomam atitudes de manter esse investimento em algo mais conservador, e migrando para uma bolsa de valores, né? No caso também da perspectiva da queda da Selic, o que acontece? A gente está numa Selic de 2,25%, a gente vai para uma Selic de 2%. O que acontece? A nossa taxa básica de juros, ela está se igualando à taxa básica de juros do exterior. Ao se igualar à taxa básica de juros do exterior,
o investidor estrangeiro, o que ele vai analisar? O risco país. Então, pensa bem, se o estrangeiro ele tem a possibilidade de investir nos Estados Unidos, que tem um risco país muito menor do que o Brasil, e sendo que ele vai ter uma rentabilidade praticamente igual, ele tira o dinheiro do Brasil. Ao tirar o dinheiro do Brasil, o que acontece? A quantidade de capital estrangeiro dentro do nosso país sai, fazendo com que a nossa moeda desvalorize. Então, duas perspectivas que já temos, o empresário já tem que ter em vista redução ainda até o fim do ano da taxa básica de juros. Então, vendo ou não se ele tem algum investimento atrelado a essa taxa, atrelado ao CDI também, que ele é balizado pela Selic, ele tem que saber que vai cair o rendimento dele nos investimentos. Da mesma forma que um empresário que ele depende de compra de commodities, que é cotado a mercado internacional, não só pela variação da commodity em si, como também pela compra, por ser uma moeda estrangeira, pelo dólar, ele também tem que ter a visão que ele vai ter, que tem a possibilidade desse dólar subir mais ainda com essa queda da taxa de juros. E a gente também está passando por querendo ou não, uma crise política dentro do nosso país. Uma crise política de questões ligadas ao filho do nosso presidente, questões de pessoas que não aceitam ainda a governabilidade do presidente. Com essa crise política, o que acontece também? A gente tem uma alta nas nossas taxas que a gente chama também de risco país, que é tanto o ENB+, quanto o CDS. Então, essas duas taxas, ao subirem, ao a gente ter uma perspectiva de alta da nosso risco país, também faz com que menos investidores investam no nosso país. Então, dessa forma, o empresário ele tem que saber assim, empresário ligado à compra de commodity. Ok, tem a perspectiva de queda da taxa básica de juros e alta do dólar. O que eu posso fazer? Uma das possibilidades é fazer contratos futuros de dólar. Então, ele pode tanto estar se protegendo com um swap, que a gente chama, que é uma negociação com o banco, onde ele troca a variação cambial por uma variação, por exemplo, do CDI. Então, ele se protege de uma possível variação cambial. Então, ele já se protege dessa variação, sabendo que vai existir. Ele negocia com o banco. Banco, você cobre a minha variação cambial, porque eu dependo de compra de commodity que está exposta à variação do dólar, e eu te pago a variação do CDI. Então, existem contratos de swap justamente para evitar que o empresário ele fique tão exposto à variação cambial. Outra opção é ele entrar dentro do mercado de derivativos, que provavelmente é bem comum que os empresários façam isso. Muitos têm medo que, querendo ou não, você está entrando dentro de uma negociação mais arriscada, que é dentro da negociação tanto da Bolsa de Valores e futuros, que você pode comprar ou uma opção daquela commodity, ou você pode comprar um futuro daquela commodity. Então, o que é isso? O futuro, você já compra a uma taxa futura, a um valor futuro o preço da commodity, então você está travado, você garante que ela subindo, você já está travado naquele valor flutuante. Por exemplo, do ouro, você travou aquele valor da commodity, ou da opção, caso bata naquele valor, você pode exercer a compra. Então, duas formas de se prever é hedgeando, fazendo um hedge, que seria swap, trocando a variação cambial pelo CDI, e uma outra forma também de se prevenir dessas possíveis variações de commodities seria já comprando o valor futuro, um contrato futuro, ou fazendo uma opção também de compra ou de venda dessa commodity que o empresário ele está diretamente com o negócio relacionado a ela. Perfeito. Você já até, nessa tua ponderação, você respondeu uma pesquisa, uma pergunta que eu tinha para te fazer. O setor joalheiro, que é o público-alvo nosso, ele é altamente impactado pela taxa de câmbio, uma vez que as principais matérias-primas do setor, o ouro e as pedras, são cotadas em dólar. Realmente, com essa taxa de juros, a perspectiva é de um câmbio valorizado nos próximos, um dólar valorizado e um real desvalorizado nos próximos meses, não é isso? Exato. Exatamente. Essa é a perspectiva. Agora, uma pergunta, Mila.
essa questão que ocorreu, que ficou clara agora nessa pandemia, o governo, através do Banco Central, procurando dar liquidez para o mercado, e os recursos empossados, que os economistas costumam dizer, né, no mercado financeiro, diversos motivos, uma concentração bancária, falta de apetite de concessão de crédito no sistema, enfim, o fato é que o pequeno empresário não tem acesso a um crédito, apesar da taxa estar historicamente baixa, a dificuldade é tremenda de acesso ao crédito, caro, burocratizado, etc. Como é que a gente poderia democratizar um pouco mais o sistema bancário no Brasil, democratizar o acesso ao crédito, tão importante nesse momento, né, para a retomada do crescimento? Então, a gente sofre um grande problema aqui no Brasil, que é a concentração bancária. Então, temos poucos bancos que eles representam uma grande fatia do mercado. Então, temos spreads abusivos, temos essa questão que o banco acaba tomando a própria decisão do que ele quer. Então, eu vejo o governo ele tendo atitudes que ele quer disponibilizar esse crédito, mas não chega ao consumidor final, não chega ao empresariado. Então, fica uma situação bem complicada. Por mais que o Banco Central ele tome essas atitudes, ele evita que de certa forma, passe do banco para o consumidor final, digamos assim, né? Consumidor final sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Então, uma das metodologias que poderia ser feita, que o Banco Central agora está determinando, ele diminui a taxa dos compulsórios. O que é diminuir as taxas compulsórias? Dentro da política monetária, existem algumas metodologias que o Banco Central ele faz para aumentar a liquidez. Uma das mais famosas, né, que existem muitas controvérsias, é a impressão de papel moeda. Então, ele pode fazer impressão de papel moeda, onde ele aumenta a liquidez da economia. O que é isso? Né? Ele multiplica, ele injeta diretamente no mercado a moeda. Só que há muita controvérsia dentro disso, porque é uma metodologia dentro da economia que a gente chama de QE, que é quantitative easing. Quantitative easing, ele vai ser essa injeção de moeda, porém, a controvérsia é justamente que ele pode gerar uma hiperinflação. Como no momento a gente está vivenciando um período que a gente teve nesses meses de deflação, já que a demanda pelos produtos foi menor do que a oferta, então a gente teve o valor desse produto caindo, se estudou muito dentro do governo, ainda é uma coisa que se estuda, fazer esse QE, fazer essa injeção, a impressão direta de papel moeda. Só que como o governo ele ainda está bem conservador nas metodologias, ele foi para outras frentes que ele pode atuar de política monetária. A primeira foi a redução da taxa básica de juros, que ele vem fazendo ao longo do ano, né, a cada Copom, a cada comitê de política monetária, ele foi reduzindo essa taxa básica de juros, porque o que acontece, basicamente, assim, explicando em miúdos, quando você tem uma taxa alta, na época, por exemplo, do governo Dilma, a gente chegou a ter uma taxa de 14% ao ano, frente a 2,25% que estamos tendo agora. Com essa taxa muito alta, há uma atratividade para a pessoa tirar, em vez de consumir, botar o dinheiro para render, que está rendendo 14% ao ano. Ao abaixar essa taxa, a população ou o empresariado, ele pensa assim, nossa, não vale a pena eu estar deixando meu dinheiro para render, que eu vou fazer, eu vou consumir. Que é uma outra metodologia de política monetária para incentivar o consumo. Então, independente do banco estar dando crédito ou não, né? Que é essa a sua pergunta. E a terceira, que tem relação direta com os bancos, é diminuir os compulsórios. O que são os compulsórios? Os compulsórios são assim, o banco, como é que ele ganha dinheiro? O spread do banco, basicamente, é o que ele está pagando para estar com o seu dinheiro. Então, no caso, ele pode estar aí pagando um 100% do CDI, né, que é ligado à Selic, então ele pode estar pagando 2,25% ao ano para estar com o teu dinheiro. Então, ele recebe o teu dinheiro como se você depositou o seu dinheiro no banco. Então, o banco fala assim, ok, Elcio, eu vou pagar para você 2,25% por ano para estar com o teu dinheiro. Você depositou lá 10 mil reais. E eu, Mila, estou precisando de 10 mil reais. Então, eu vou lá no banco e falo, eu quero 10 mil reais. Ah, tá bom, Mila, mas você vai pagar uma taxa de 10% ao ano.
Então, essa diferença de quase 8% do que ele está pagando para você, do que eu estou pagando para ele, é o spread. Então, é nisso que o banco ganha dinheiro. É com essa diferença do que ele está pagando porque ele está recebendo. A vantagem do banco é que ele possa emprestar o quanto mais ele puder. Porque o quanto mais ele conseguir emprestar dos seus 10 mil, mais ele ganha spread. Então, o que o Banco Central ele determina? Ele determina que do dinheiro depositado, o dinheiro que você depositou dentro do banco, um percentual tem que ficar fixo. Ele não pode mexer naquele dinheiro, o banco, os bancos comerciais. Então, o que o Banco Central fez? Eu tinha essa taxa que os bancos comerciais não podiam emprestar, eu vou diminuir essa taxa para que o banco possa emprestar mais dinheiro, assim ganhar mais dinheiro em cima do spread. Então, isso é uma forma que o Banco Central vê para estimular os bancos comerciais a emprestarem mais. Eu diminuo a quantidade de dinheiro que você tem que deixar fixo no teu banco e não pode emprestar. Então, você podendo emprestar mais, você podendo ganhar spread, você, de certa forma, está injetando mais dinheiro na economia. Então, digamos que, assim, dentro da política monetária, o Banco Central já usou duas, que foi diminuir a Selic, e agora ele está diminuindo também o percentual dos compulsórios que tem que ficar fixo dentro do banco. Então, essa é uma medida, eu vejo, assim, o ministro da Economia tentando fazer algumas medidas. Caso isso não aconteça, eu acho que a gente pode ver ainda uma possibilidade de ter injeção de moeda direta na economia. Essa questão da injeção de moeda na economia é um debate interessantíssimo, né? Conduzido aqui no Brasil, mais recentemente, né? Pelo André Lara Rezende, que tem, né, ele tem feito uma defesa enfática aí de que mudou todo o paradigma da macroeconomia dos últimos anos, não é isso? E que também é responsável pelo Plano Real, né? Foi ele, o Précio Arida e tal, e que realmente imprimir papel moeda hoje não teria o impacto inflacionário que a teoria quantitativa da moeda sempre defendeu e tal, né? Talvez seja uma opção interessante, mesmo com muita responsabilidade, naturalmente, né? Exatamente, é uma medida um pouco mais, como é que eu disse? Ela é um pouco mais arrojada, né? Exato. Existem muitas controvérsias. É verdade. Uma coisa que sempre a história nos mostra é que logo depois de crises profundas, como crises decorrentes de uma guerra ou mesmo de uma pandemia, existe na saída da crise uma retomada de consumo, de certa forma até hedonista por parte dos consumidores, aqueles que sobreviveram, né? Querem respirar, querem voltar à vida e tudo mais. Qual a tua impressão com relação a isso? Você acha que a gente pode identificar, pode ver um movimento dessa natureza no Brasil nos próximos meses? Então, eu acredito assim, com todo esse período de pandemia, existe duas vertentes. Existe a vertente do consumidor que ele perdeu o emprego, então ele ficou desempregado, querendo ou não, ele passa a não ter poder de compra porque ele não tem renda, pode estar vendo de alguma bolsa do governo, enfim, ou aquela pessoa que já tem um poder aquisitivo maior e fica desempregada e passa a consumir, digamos assim, aquele dinheiro, né, aquele caixa, aquela gordura que ele tinha, já de reserva, aquelas pessoas que tinham uma reserva de emergência ou tinham investimentos. E existem as pessoas, querendo ou não, não foram afetadas diretamente financeiramente, porque existem pessoas que continuaram com seus empregos, não mudaram nada. Principalmente CLT, que continuou recebendo o seu salário. CLT, funcionários públicos, não tiveram sua renda afetada diretamente. Então, essas pessoas, elas podem ter duas análises. A primeira é um medo de consumir, porque aquele medo de o país simplesmente continuar essa situação e ele chegar a um dia perder o emprego. Mas, normalmente, essas pessoas que não perderam o emprego e continuaram com a carteira assinada, eu acho que elas vão esperar para ver como que vai ser a retomada da economia. Então, eu vejo uma coisa bem curiosa que
é uma característica para a gente que estuda o mundo das finanças e da economia, a diferença da mentalidade do brasileiro, do consumidor brasileiro, do consumidor, por exemplo, japonês, né, oriental. O brasileiro não tem a mentalidade de poupar. Então, como é que a gente pode ver isso bem visual? Foram os shopping centers abrir, a gente poderia pensar que haveria esse medo das pessoas irem consumir, porque ainda estamos passando por um período de recuperação, ainda há perigo de pessoas que podem perder o emprego. Mas o que aconteceu? Filas no shopping center. Então, é como se a pessoa economizou durante 3 meses, mas ela não vai passar a consumir o que ela consumia a partir desse. Não, tudo que ela economizou, ela vai gastar. É a mentalidade do brasileiro. O brasileiro não é poupador. Ele não poupa, ele não investe, ele gasta tudo que ele ganha, entendeu? Então, aqui dentro do nosso país, eu acredito que assim que as coisas começarem a girar, as pessoas empregadas, as pessoas que têm receita e não tiveram sua receita abalada, vão continuar consumindo assim como antes. O que impacta no consumo são as pessoas que perderam o emprego, que teve redução de renda. Eu teria mais 2 perguntas para você, Mila. Uma é um fato que está no horizonte próximo do Brasil, que são as eleições americanas no dia 3 de novembro. É claro que esse governo Bolsonaro é muito alinhado ao governo do Trump, o Bolsonaro gosta de colocar como um amigo dele, o ministro das Relações Exteriores é muito ligado, defensor das políticas americanas, e muito alinhado lá ao Partido Republicano e tal. E tem acontecido uma mudança de perspectiva nas eleições com um avanço do Joe Biden, né, do Partido Democrata, que se reverter esse quadro, então, se a oposição conquistar o poder em Washington esse ano, nós vamos ter um impacto importante no Brasil, né, no sentido de maior pressão sobre a política ambiental no país, né, e sobre questões de direitos humanos, etc., que já vem acontecendo. A gente tem ouvido notícias de que existem bilhões de dólares para serem investidos no Brasil, até pelo que você falou, né? O mundo hoje vive sentado, trilhões de dólares sentado em juros negativos no mundo, ou seja, você tem uma liquidez enorme que poderia estar migrando para o Brasil em busca de bons projetos na área de saneamento, na área de, enfim, das privatizações e tudo mais. E tal. E muito desses recursos ficam bloqueados por restrições de natureza ambiental. Hoje, o compromisso das empresas com essa questão é muito importante. E tudo. Então, como é que você vê essa perspectiva de mudança no quadro político nos Estados Unidos e dessa pressão crescente sobre essas questões de meio ambiente e direitos humanos no Brasil? Até do ponto de vista da economia, né? Sim, primeiro, olhando no cenário das pressões ambientais e pressões dos direitos humanos, eu vejo muito isso cíclico, né? É impressionante, quando temos um governo que ele vai mais lá para o centro-esquerda, um governo de esquerda, não se vê tanto essas pressões. Então, assim, a gente pode estar passando por taxa de desmatamento, pode ser o que for, mas não se vê como se fosse culpa do governo, entendeu? Já agora, com o governo Bolsonaro, parece que tudo realmente, o problema ele está ali. Então, o desmatamento foi muito pior e os direitos humanos, porque é uma questão mais ligada a governos de esquerda, enquanto o governo Bolsonaro ele está focado mais na economia, um governo mais de direita, um governo com um ministro liberal, né? Então, querendo ou não, o viés é bem econômico e não tão ligado à parte do meio ambiente ou direitos humanos. Então, é natural que esses ciclos aconteçam. As pressões do meio ambiente, as pressões de direitos humanos, acho que isso sempre vai acontecer, como a gente viu questões assim, sempre quando temos convenções internacionais, é um tema que surge, porque nós temos a Amazônia dentro do nosso território, então assim, é óbvio que vão pressionar a gente quanto a isso. Mas eu vejo que a grande preocupação do governo atual é sim que se ajuste mais economicamente para que a gente tenha um debate a nível econômico. Então, eu vejo muito essa preocupação a nível econômico do governo atual. Já quando a gente fala de eleições americanas e o que isso
caso a gente tenha um governo também, né, falando bem a miúdos de esquerda ou de direita, no atual cenário que temos aí Trump e Bolsonaro com uma relação diplomática amigável, o que eu vejo com maior impacto não seria essa questão do meio ambiente ou dos direitos humanos, porque na minha cabeça sempre vai acontecer a pressão se a gente tiver um governo de direita. Então, assim, se está com um governo de direita, vai haver essas demandas muito mais para o viés social do que econômico. Da mesma forma como se a gente tiver com um governo de esquerda, vão ter muitas pressões do pessoal de direita por questões econômicas. Então é cíclico. Vai acontecer, independente de como estão as eleições lá fora. Não vejo tendo um grande impacto nesse aspecto. Contudo, toda a parte das eleições e o impacto do que acontece nos Estados Unidos, a gente vê historicamente que as variações da Bolsa americana, tanto quanto a Nasdaq quanto a New York Stock Exchange, eles impactam diretamente no Ibovespa, né, no nosso índice da Bolsa. Então, há essa correlação do que impacta lá. Então, como que vão ser as negociações entre as empresas americanas, o impacto das empresas americanas, elas afetam as nossas empresas listadas na Bolsa, querendo ou não, por questões de apreciação ou depreciação cambial, porque essas empresas são tanto exportadoras, como a nossa Petrobras, né, que tem uma grande representação na nossa Bolsa, como também as empresas importadoras. Então, a minha análise seria mais assim, o que afeta a empresa americana, o que afeta as empresas internacionais e como isso reflete na nossa economia. Então, isso vai refletir de qual forma? Vai ser mais fácil a gente exportar nossos produtos, principalmente o lado do nosso agrobusiness, que é muito forte para exportação, ou a parte de metais também, ou vai afetar a nossa importação, sendo algo mais caro, que o produtor, o empresário, ele vai ter que repassar esse custo que subiu, seja por uma alta do dólar ou uma alta da commodity, que o que impacta muito é o que é alta ou baixa do petróleo, isso impacta diretamente também na nossa bolsa. Então, eu vejo muito mais esse viés na minha preocupação como economista do que pressões ambientais ou sociais. Uhum. Para finalizar, Mila, qual o teu palpite? A gente tem uma retomada aí em V, ou uma retomada em L, uma retomada em V rapidamente, boas notícias nos próximos meses, o PIB retoma o crescimento, ou uma retomada lenta e dolorosa? Olha, serei bem conservadora e bem pé no chão. Realmente, esse ano de 2020 para a gente ainda está complicado. Continuaremos em recessão do nosso PIB. As empresas vão passar por dificuldade ainda na retomada, abertura, porque muitas pessoas pensam que assim só acabar com a quarentena, só acabar com o lockdown em alguns estados que as coisas vão voltar como eram. Mas não, a gente está com um alto nível de desemprego. Muitas empresas tiveram que fechar, empresa declarando recuperação judicial. Então, a situação do país está difícil. Então, a minha análise seria um cenário de 2020 ainda um cenário ruim. Então, o nosso PIB ele pode não estar tão negativo, mas ele vai continuar negativo até o fim do ano. Há também a perspectiva de uma alta ainda do dólar, marginal que seja, pela queda da Selic, porque ainda a perspectiva do relatório Focus, né, que possa chegar a 2% essa taxa. Contudo, no ano de 2020, a gente pode passar a ver uma retomada mais lenta do nosso PIB, começando aí com um PIB positivo já em 2021. Isso, dependendo da recuperação industrial, vai ser diretamente proporcional a como essas empresas vão conseguir
repassar os custos, como que elas vão impactar com a demanda dessa população que, querendo ou não, está bem afetada pelo desemprego. Mas retomo o que eu falei, mesmo esse PIB muito pequeno em 2021, vai ser de extrema importância para essa curva ser mais lenta, ou ela ser mais acentuada. A nossa recuperação ela vai estar diretamente relacionada com as reformas do governo. Então, como o ministro Paulo Guedes mesmo falou, é de extrema importância a gente começar a ver isso, possibilidades de privatização, possibilidades de simplificação tributária. Tudo isso vai fazer com que as empresas voltem a funcionar de forma mais organizada. Como a empresa ela já funcionando de forma mais organizada, com mais possibilidades de doing business, né, de fazer negócios, ela possa voltar a contratar, caia nosso nível de desemprego e assim com mais pessoas empregadas, elas voltem a consumir, aumentando o consumo, aumentando nossa produção, a gente consiga aí retomar a perspectiva que a gente tinha no início do ano de um PIB positivo nesse ano, né? Mas sendo bem conservadora, esse ano ainda vai ser um ano difícil, nosso PIB não será negativo, não será positivo de forma alguma, e ano que vem a gente comece a retomar lentamente essa produção do nosso país e consumo da população. Perfeito, Mila. Vamos pressionar aí os nossos congressistas, porque boa parte dessas reformas dependem do aval do Congresso. Demais. Né? E Demais. concordo com você que elas são imprescindíveis para essa retomada do nosso crescimento. Né? Mila, obrigado. A gente falou aqui com a Mila, economista, administradora de empresas pela GV, professora do IBMEC, consultora financeira. Muito obrigado pela tua participação. Foi um papo muito legal. E seja sempre bem-vindo aqui ao Fininja Talks. Vamos ver se a gente volta a conversar sobre em outro momento. Muito obrigada. Fico também à disposição para o que precisarem. Também trabalho, como você disse mesmo, com consultoria, com toda essa parte de análise de finanças corporativas e também finanças pessoais, direto para o empresário como pessoa física. Tenho também meus produtos, né, tanto de consultoria como também mentoria, entre outros assuntos na área de investimentos e finanças. Então, também estou aberta aí para os empresários, o que eles precisarem, fora a palestra, que seja, fica também o meu contato junto com a minha assessora para que vocês possam entrar em contato e a gente continuar aí essa parceria. Muito obrigado, Mila. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.